Olá, pacientes amigos, aqui é Isabel Psicóloga para mais outro vídeo do meu canal do GTV Instagram. Hoje falando para vocês sobre a ansiedade dessas sequelas pós-pandêmica. Ainda não acabou a pandemia, tá? E estamos enfrentando o pessoal de saúde mental, tanto os psiquiatras quanto os psicólogos, extremas ansiedades. Gente, para quem vê até posts dentro de Facebook, mensagem de WhatsApp, que a ansiedade é sofrer pelo futuro, é real. Só me digam uma coisa: que garantias que a gente tem de um futuro mais na frente? A gente tem a espiritualidade, é uma coisa que a gente não pode deixar de ter, mas garantias. A gente tem garantias no relacionamento? Não, não temos garantias. A gente dá o nosso melhor. A gente temos garantias no nosso emprego? Não, não temos garantias no nosso emprego. A gente dá o nosso melhor. Se as pessoas não reconhecem o nosso melhor, o que a gente vai fazer? A gente não vai agradar nem a gregos nem a troianos. Então, qual é o segredo dessa situação? Como é que você pode viver assim, Isabel? Eu vivo porque a minha fé, a minha espiritualidade me fortalece. Porque acredito que, como uma pessoa que trabalha, eu trabalho devagar aos poucos e quase sempre mesmo, porque às vezes eu trabalho até de fim de semana, não é para ficar rica, muito menos isso, apenas para pagar minhas contas é o suficiente. Mas, gente, as pessoas faliram, vou falar a verdade, tem gente que se suicidou nessa pandemia, saúde mental tá um caso por um fio, e ninguém se trata, ninguém se cuida, as pessoas dão alerta de que está acontecendo. Quando você vê um parente seu angustiado, ouça, veja o que ele tem para falar, às vezes é muito importante para ele. E você, sabe, no seu dia a dia, nem o seu cônjuge que estava do seu lado dentro de um isolamento social, você não conseguia nem ver. Pensa bem como o ser humano está intolerante perante outras pessoas. Quem tem algum problema para falar, ninguém, não quero escutar, eu já tenho problema demais. É essa desculpa, como se você nunca fosse ter problemas. As pessoas têm problemas, as pessoas precisam ser ouvidas, precisam sim de parentes, amigos, alguém que as apoie, alguém que esteja do lado, porque nós não somos seres humanos para fomos vividos para ser só. Com os smartphones, as pessoas se comunicam, né? Gente, eu não tenho nada contra. O problema é esse, quando passa o exagero. Então, um do lado do outro se comunicando pelo WhatsApp, ou pelo Messenger, ou pelo direct, através de mensagens. Eu sou da época em que não tinha rede social. Eu namorava assim, ninguém ficava sabendo se eu estava namorando com quem eu estava. Apenas os vizinhos do lado sabiam, mais ninguém, ou alguma pessoa perto, ou alguém mais conhecido. Então, se eu casava, ou se eu divorciava, ou se eu estava assim, se eu tinha ido para minha terra, se eu tinha voltado, ninguém sabia de absolutamente nada. Então, hoje em dia as pessoas, quando postam alguma coisa, se ninguém interage com elas, a gente chegou a interagir com o ser humano, isso é muito importante, ser ouvido, ser lido, mas hoje se ninguém interage com elas, elas caem em profunda crise existencial. Então vê o número de curtidas, o número de likes, que é o caso do Instagram, o número de corações, né? No Facebook é até insuportável, porque entram pessoas que já não é o mesmo nível. O Facebook deixou de ser uma rede social, digamos, educada. Tá? As pessoas passam dos limites. E claro que às vezes é uma pessoa de idade que está no Facebook. Sim, segundo estudos, são pessoas que têm uma determinada idade e que não conseguem lidar com outros aplicativos tão atuais como o TikTok. Tem gente que consegue ir atrás, como o Instagram, entrar no direct, conversar. No Instagram também tem a videocâmera, então se faz tratamento também pela videocâmera, no Zoom ou pelo Skype, que é antigo, né? Mas assim, é muita informação, por exemplo, para uma pessoa de idade. Ela não consegue assimilar tanta informação. O pouco que ela assimila dentro do Facebook. Dentro do Facebook ela faz videochamada, liga por celular, que às vezes não sabe lidar com o WhatsApp, por incrível que pareça. Nem todo mundo usa o WhatsApp, porque tem gente que fica atrás de a última visualização. A última pessoa, ela estava online e me ignorou. Gente, isso é surto.
realmente é surto. Agora, uma pessoa que você manda uma mensagem, ela visualiza e não responde, é uma coisa séria, aí não é surto. Aí a pessoa está te ignorando mesmo. Está te ignorando porque é uma coisa grave. Normalmente, quando eu, por exemplo, quando eu mando um WhatsApp, é apenas uma, duas palavras, eu mando ok. Isso não significa que eu estou desfazendo. É porque tem outras coisas mais importantes que eu estou fazendo que nesse momento não posso conversar. Tem gente que conversa o tempo inteiro digitando. É normal, Isabel? Acho que não. Acho que não. Nada ainda substitui o olho no olho, apesar dessa pandemia. Hoje as máscaras, né, facilitam a gente prestar atenção no olhar. Ninguém para pensar mais. Olhar, às vezes sorrir. Olhar, às vezes está triste. Olhar, às vezes está vago. Olhar, às vezes está baixo. Então, o que a gente tem que começar a prestar atenção no ser humano? Como é que está esse olhar? É o brilho no olhar. Se ele está opaco, alguma coisa a pessoa está sofrendo. Se está preocupado, normalmente abaixa muito a cabeça. Se está o pensamento longe, também olha para cima, olha para o lado. Se está mentindo, é lado esquerdo. Se tá, aliás, lado direito, tá? É o lado racional. E se está mentindo, e se está falando a verdade, é o lado esquerdo. E assim sucessivamente. Os psicólogos, eles são treinados para justamente conversar com o paciente, saber se ele está falando a verdade, se ele está falando a mentira, através do olhar, através de gestos, através das mãos, do corpo, da posição do corpo, da posição retraída, da posição assim, da posição assim. Tudo o corpo fala, além de ter sintomas, né? Eu falo sintomas como gastrointestinais, sintomas de dores, tá? A fibromialgia, para quem não sabe, também tem uma origem psicológica e é grave. Precisa ser tratada por um psicólogo também, como precisa ser resolvida também as questões de dores cervicais, dores na coluna, tudo isso tem uma origem psicológica. Nós somos regidos por dois sistemas, o simpático e o parasimpático. Eles dois influenciam o tempo inteiro em canais simétricos, no qual um é responsável pelo outro. O psicológico é responsável pelo físico, o físico é responsável pelo psicológico. Os dois dão resposta dentro do seu corpo e assim darão respostas também dentro da rede social. Como eu digo para vocês, a rede social virou hoje em dia mais ou menos uma espécie assim: você não me viu? Eu postei, você não viu? Meu, eu tava lá, postei, tantas pessoas curtiram, a pessoa às vezes não tava nem prestando atenção. Tem gente que entra na rede social só às vezes 15, 20 minutos por dia. Tem gente que fica o dia inteiro. Tem gente que vende na rede social. São pessoas que a gente não pode comparar. Porque, sabe que a rede social em si, o WhatsApp, tudo isso, ele é contra a produtividade de pessoas que trabalham em escritórios, que precisam ter reuniões. É completamente, não é produtivo, a pessoa não produz. Eu ouvi uma palestra muito legal do Leandro Carnal que falou assim: professor, falaram para ele, professor, ele falou, desliguem o celular. Não, mas eu tenho minha filha. Então como é que será que aquelas mães antigamente que não existia celular, criamos seus filhos? A base da confiança, né? A base da espiritualidade, da fé. Então tudo começa a faltar. Você começa a achar que aquele celular faz parte do seu corpo. A partir daí, você já está dependente, como um dependente químico também do celular. Então, pensem bem o que é estar em família, estar entre amigos e não ter a necessidade de postar, não ter a necessidade de falar. No meu caso, minha rede social, ela é pública, porque meu trabalho assim, eu não posto toda a minha vida. Aliás, é muito pouco que eu posto da minha vida. Porque não interessa, tem gente que não tem gente que tá lá aí só como curioso. Você põe lá nos stories um monte de visualização. É só curioso, querendo ver uma parede de Big Brother. Eu não me presto a isso. Não tenho necessidade disso. Já passei dessa idade, se os adolescentes sofrem muito com isso, já passei há muito tempo. Já. Ufa, passaram seus 40 anos. Não há necessidade para mim. Agora, o pessoal jovem sofre demais com isso, muito. E é necessário vocês, pais, vigiarem como é que está essa rede social dos seus filhos, para quem que está indo. Espero que vocês tenham gostado.
Fique com Deus. Rede social ainda é um caminho sem volta e também é grave. Se você não ficar atrás do seu filho, você está à beira do limítrofe do normal. Fique com Deus.